Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Enick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, neste momento estou aqui para trazer para vocês a primeira série que eu vou abrir no canal, chamada A Hora do Terror. Logicamente, para trazer aqui filmes de terror. Contudo, eu não posso simplesmente sair jogando filmes de terror aqui para vocês sem que antes vocês saibam como esse gênero surgiu e quais são os seus subgêneros, porque como dizia Fred Krueger, vamos por partes. E é exatamente por isso que o primeiro vídeo dessa série é como o gênero terror surgiu e quais são os seus subgêneros. Então, vamos que vamos! Existe algo chamado expressionismo alemão. É um movimento artístico que nasceu entre o século XIX e o século XX, com o contexto de vanguardas europeias, ou seja, eles foram os pioneiros desse tipo de movimento artístico. E as características do expressionismo alemão é retratar sentimentos como medo, angústia, solidão, pavor e etc. E também deformar a natureza ou objetos para expressar sentimentos, apresentando a nós uma ideia subjetiva, ou seja, como ver aquilo se instala no nosso interior. O expressionismo alemão também foi inserido em pinturas, como O Grito de Edvard Munch, em esculturas, ou, o alvo desse canal, na sétima arte. E falando na sétima arte, em 1920 nós tínhamos o cinema mudo, em que eles usavam luz, sombras e maquiagem para poder externar os sentimentos. A exemplo disso nós temos o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e o famosíssimo Nosferatu, de 1922, que por mais que você não tenha assistido esse filme, com certeza você já viu a foto dele em algum lugar. Então, para resumir, por causa desse movimento artístico chamado expressionismo alemão, que foi inserido o terror na sétima arte. Bom, existem vários tipos de filmes de terror, que nós chamamos de subgêneros do terror, que é exatamente nessa área que eu vou entrar agora, explicar para vocês quais são os subgêneros do terror, começando pelo subgênero monstros. O subgênero monstros está nos primórdios do terror, de 1920 a 1950, e são considerados clássicos dos filmes de terror. Família Black, vocês se lembram que alguns momentos atrás eu disse que o movimento artístico que trouxe o terror para o cinema é chamado de expressionismo alemão e que ele nasceu entre o século XIX e o século XX? Então, nessa época estava acontecendo uma coisa muito louca no mundo chamado Segunda Guerra Mundial. É que estava havendo muitas perseguições e imposição do regime nazista. E por conta disso, muitos cineastas se mudaram para Hollywood. Um homem chamado Carl Limon, que para quem não sabe é o criador dos estúdios da Universal Pictures, patrocinou muitos desses expressionistas e criou algo chamado UMU, Universo de Monstros da Universal. E sim, o primeiro universo compartilhado nos cinemas vem do gênero do terror. E esse universo compartilhado era baseado nas criaturas de literatura de terror, como lobisomens, vampiros, zumbis, golems e etc. A exemplo disso nós temos Drácula de 1931, Frankenstein também de 1931 e A Noite dos Mortos-Vivos de 1968. O próximo subgênero de terror e o meu preferido é chamado de terror slasher, também conhecido como horror pop, e o seu maior auge foi em aproximadamente 1960 a 1990, e que também apresentou filmes de terror com cores. Não era preto e branco como no subgênero monstros. A primeira característica principal do subgênero slasher é que envolve um antagonista, que ele pode ser um assassino ou um serial killer. E comumente eles usam uma roupa peculiar, como uma fantasia ou uma máscara. Eles podem até matar aleatoriamente. Contudo, normalmente eles matam pessoas que estão envolvidas com os protagonistas ou com eles mesmos. A segunda principal característica do terror slasher é o plot twist, ou seja, aquela grande reviravolta em que nós descobrimos a história do assassino e quais as suas motivações. O terror slasher é conhecido como terror B, ou terror P, ou seja, é de baixo orçamento, e porque eles também costumam ter inúmeras continuações, e para alguns pode ser até um problema. Filmes como Halloween, de 1997, Sexta-feira 13, de 1980, e a minha série de terror slasher preferida, Pânico, de 1996. O próximo subgênero de terror é o subgênero sobrenatural. O subgênero sobrenatural é focado mais em cenas muito marcantes e eventos sobrenaturais. E ele lida muito com questões religiosas, como possessões demoníacas. E esse subgênero também trabalha muito com antítese, como Deus versus Diabo, bem versus mal e etc. E esse subgênero carrega filmes como O Exorcista, de 1973, que todo mundo se lembra aquela cena da menina demoníaca vomitando, e O Bebê de Rosemary, de 1968. O próximo subgênero do terror é o Found Footage, que significa gravação encontrada. Esse subgênero de terror
que não necessariamente é um subgênero exclusivo para terror, se baseia na visão de filmes caseiros, como o estilo de gravação, também conhecido como, entre aspas, uma obra amadora, e o câmera, ou seja, a pessoa que está filmando, é personagem dentro da trama. O subgênero de terror found footage carrega filmes como Atividade Paranormal de 2007, que também pode se enquadrar no subgênero sobrenatural, Hack de 2007 e A Bruxa de Blair de 1999. O próximo subgênero de terror é o subgênero psicológico. O interessante sobre o subgênero de terror psicológico é que não há o tal do jump scare, ou seja, salto do susto. O que ele faz é usar as vulnerabilidades humanas, gerando medo em situações subentendidas e criando um clima angustiante, ou seja, você não sabe o que vai acontecer depois. E é justamente aí que entra o teu medo. E diferente do próximo gênero de terror que nós vamos falar, não há sangue para todo lado. E o subgênero psicológico carrega filmes como O Iluminado, de 1980, Sexto Sentido, de 1999 e até o Corra, de 2007. O próximo subgênero de terror que nós vamos falar é o Gore, ou Splatter, que é antônimo, ou seja, contrário ao terror psicológico. Porque se no terror psicológico gera situações subentendidas, aqui eles fazem questão de mostrar para vocês. As características do subgênero Gore ou Splatter são muito sangue, muito explícito e muita mutilação. Esse subgênero do terror carrega filmes como Jogos Mortais, de 2004, A Centopeia Humana, de 2009 e A Condessa Sangrenta, de 2008. E para terminar, nós temos o último subgênero do terror chamado Trash, ou lixo. São filmes que usam baixíssimo orçamento e por isso, principalmente, os efeitos podem sair qualquer coisa. Por isso, muitas vezes eles são horríveis. Basicamente, eles zoam os clichês de terror e fazem você rir. E um diretor bastante conhecido do subgênero de terror trash é o Sam Raimi, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha do Tobey Maguire e Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E esse subgênero carrega filmes como A Bolha Assassina, de 1988, Rubber, o Pneu Assassino, de 2010 e Sharknado, de 2013, que eu literalmente odeio. Contudo, o subgênero trash acaba sendo expandido para videogames e até histórias em quadrinhos. Por isso eles não são 100% descartáveis. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta, me diz o que você acha. Qual é o seu subgênero de terror preferido e qual é o que você mais odeia. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal Enic Black. Tamo junto!